Discurso Direto. As perguntas nunca são indiscretas. As respostas, às vezes, são. Discurso Direto. A grande entrevista com Júlio Vera Cruz Martins. Gratos pela preferência que nos dá. O nosso convidado é o pró-reitor para as Tecnologias, Inovação e Dados da Universidade de Cabo Verde, Celestino Barros, e convidámo-lo por uma razão simples. Vai ter lugar na praia, nas instalações da UNICV, a 12ª Conferência Euro-Americana de Telemática e Sistemas de Informação. Realiza-se pela primeira vez num país africano. Cabo Verde é o país escolhido. Celestino Barros, como é que a comunidade científica da UNICV acolhe a opção por Cabo Verde para a realização da 12ª Conferência Euro-Americana de Telemática e Sistemas de Informação? Efetivamente, a IATS, portanto a Conferência Euro-Americana de Sistemas de Informação e Telemática, é um evento, como o próprio nome diz, é euro-americano. Acontece na Europa ou nas Américas. Então, a última edição aconteceu na Universidade de Aveiro, em Portugal, no ano 2022. Então, no final dessa conferência, decidimos que a 12ª não seria nem na Europa, nem nas Américas. A escolha foi fácil. Quando está a dizer decidimos, significa que esteve presente? Sim, nós participamos com uma comunicação. E daí, basicamente, essa decisão, primeiramente, uma proposta, portanto, que fosse em Cabo Verde, por ficar justamente entre esses continentes, no percurso desses continentes. Então, trouxemos a proposta para a reitoria da Universidade de Cabo Verde, que acolheu muito bem a proposta, sobretudo pelo facto da conferência ser uma conferência muito importante, ser uma conferência muito grande, e para a Universidade de Cabo Verde traz mais-valias, como, por exemplo, o próprio fortalecimento da pesquisa. Os pesquisadores, sobretudo nessa área científica tecnológica, têm muitos problemas para submeterem artigos e esses mesmos artigos serem apresentados nas conferências, onde envolve custos muito grandes. Então, estando em Cabo Verde, ou realizando em Cabo Verde, necessariamente esse custo diminui. E de que maneira? Mesmo porque, portanto, lá o custo de viagens, e também teremos necessariamente descontos muito apetecíveis para investigadores. Fora isto, temos a questão da própria colaborações internacionais. Portanto, nós vamos receber pesquisadores de ponta nessa área tecnológica e será necessariamente oportunidade para fazermos networkings, portanto, com as pessoas que estudam essas mesmas tecnologias de ponta, e dessa forma também criarmos pontes de pesquisas entre as nossas universidades. Então, um outro aspecto que revela a importância desse evento aqui no UNICV tem a ver, sobretudo, com a própria atualização curricular. Portanto, os planos curriculares não são estáticos, muito pelo contrário, são dinâmicos, e é muito mais vincado nessa nossa área tecnológica, onde as coisas mudam de uma forma muito rápida. Então, conferências do tipo permite, sobretudo, termos insights importantes que nos permitem também fazer a atualização dos cursos e necessariamente também alinhá-los ao próprio mercado. A questão de projetos, portanto, de pesquisas em projetos em conjunto seria, portanto, uma outra mais-valia. Portanto, a nata, digamos assim, de pesquisas nessas áreas científicas estarão aqui a debater basicamente vários assuntos. Então, necessariamente, desse networking que falava ainda há pouco, pode surgir, portanto, possibilidade de colaborarmos tanto em projetos científicos como, basicamente, em linhas que são complementares para as nossas universidades. No fundo, efetivamente, uma outra importância leva-nos, sobretudo, para a questão da qualidade do ensino. Será, efetivamente, uma mantra para a capacitação dos docentes. Portanto, os docentes participando no IATS vão estar a receber, efetivamente, conteúdos muito recentes e muito importantes que necessariamente fazem com que eles mudem também a própria forma de se ensinar, mesmo porque estaremos também a discutir essas novas tendências tecnológicas e pedagógicas. Diga-me o seguinte, é uma conferência paga? É uma conferência paga, envolve, portanto, um custo significativo, daí, portanto, falava também da mais-valia de o trazermos para Cabo Verde, porque necessariamente estaremos a permitir que, sobretudo, os nossos investigadores participem nessa conferência a um custo muito baixo. Portanto, tanto as pessoas que submeteram os artigos e esses artigos forem aprovados terão de pagar basicamente um custo do registro na conferência, mas também as pessoas que vão assistir à conferência também pagam para assistirem. Então nós aqui em Cabo Verde sabemos que não temos sobretudo esse hábito, e também o poder de compra quase que nos
impede de estar a pagar para assistir a conferências. Então, a Universidade de Cabo Verde definiu uma estratégia muito interessante que visou, sobretudo, tentar trazer alguns workshops financiados para o IADS e, dessa forma, possibilitar que todos os estudantes, todos os professores, todos os colaboradores da universidade participem ativamente na conferência de uma forma gratuita. E mesmo os professores que submeterem os seus artigos, portanto, para essa conferência, tiveram de pagar necessariamente a metade do preço, que é o custo também para a publicação da ata, digamos assim, da conferência, que será necessariamente, portanto, publicada na ACM, que é uma revista, portanto, com um fator de impacto muito grande. Significa que quem vai à conferência não vai perder tempo. Com certeza, com certeza. E a nossa pretensão também é, sobretudo, esta. Falava ainda há pouco das mais-valias, das vantagens. Esqueci de mencionar, basicamente, a questão do próprio engajamento dos estudantes. Então, nós queremos que os estudantes da Universidade de Cabo Verde tenham participação ativa nessas conferências, nessas oportunidades que estamos a criar, integrando desde os primeiros anos do curso em projetos de investigação e dessa forma estarem cada vez mais preparados também para evoluírem, tanto na perspectiva de serem futuros professores, investigadores nessa área tecnológica, mas também, por que não, decidirem tanto pela criação dos seus próprios negócios. Portanto, a ideia é, sobretudo, permitir que todas as pessoas que fazem parte desse nosso ecossistema, todos os stakeholders, digamos assim, da própria universidade, tenham basicamente uma capacitação muito, muito forte, e a participação nesses momentos permitem isso, permitem que estejamos com pessoas que já fazem estudos de ponta em tecnologias, também elas de ponta. Repare, dessa forma necessariamente estaremos a alinhar também as expectativas, fazer com que tenhamos pessoas bem capacitadas e capazes de esclarecer dúvidas e contribuir, portanto, para o desenvolvimento do nosso país. Disse há pouco que, para viabilizar a participação de professores e os vossos estudantes, conceberam um conjunto de workshops patrocinados. Que engenharia é essa? De que conteúdo se trata? Sim, portanto, nós, efetivamente, a conferência em si é uma conferência paga. Para se assistir, tem de se pagar. Então, nós conhecendo, sobretudo, e paga-se, portanto, um valor que é substantivo, vendo, sobretudo, a nossa realidade. E tendo essa oportunidade de trazermos essa conferência grande para Cabo Verde, é quase proibitivo, na verdade, não permitir que todos tenham acesso, basicamente, a esses conteúdos ou a esse palco de aprendizagem. Então, para possibilitar que todos tenham acesso a esse palco, nós juntamos esforços com a RS2 Lab, portanto com o laboratório da Universidade de Cabo Verde, que obteve um financiamento para um workshop sobre inteligência artificial responsável. Então nós o que fizemos? Juntamos esforços. Então, juntamos basicamente essa conferência sobre a inteligência artificial responsável ao próprio evento. E dessa forma conseguimos também permitir que os recursos disponibilizados para esse workshop estejam também disponibilizados tanto pela IADS. Um outro workshop que vamos fazer, portanto será no dia 3, o concebemos em parceria com a própria DGAP, com a própria Direção-Geral de Apoio ao Processo Eleitoral. E esse workshop visa, sobretudo, a questão da implementação do voto eletrónico aqui em Cabo Verde. Então, sobretudo, portanto, precisamos de amadurecer ideias sobre a implementação dessa tecnologia, que trará efetivamente enormes benefícios, tanto à nossa democracia e, sobretudo, redução de custos muito grande. Então, juntamos esforços tanto com a DGAP. É uma espécie de 2 em 1, os 2 primeiros dias dedicados aos workshops e depois a 12ª Conferência Euro-Americana sobre Telemática começa na quarta-feira. Na quarta-feira à tarde, já no segundo dia dos workshops, já teremos o início da própria conferência. E é que permite, sobretudo, reforçar a ideia de que sim, tanto vamos ter a abertura da conferência com 2 keynote speakers. Temos no primeiro, que é o professor Ricardo Baez Aiedes, portanto, que é um professor na Universidade de Califórnia e é um best-seller, basicamente, dessas áreas tecnológicas. Tem feito estudos e pesquisas muitíssimos interessantes na área de recuperação de informação contextual, mas também na inteligência artificial responsável. Vai necessariamente falar-nos sobre isto, sobre a inteligência artificial responsável, tanto em como utilizar a inteligência artificial de uma forma mais cuidada, de uma forma basicamente que traga ganhos
pessoais e não de uma forma que possibilita, digamos assim, ter ganhos mais pessoais. Fora, portanto, o Ricardo Baezetes, teremos também o professor como keynote speaker, um segundo keynote speaker, portanto, que é o professor Eduardo, que é professor da Universidade de Colômbia. Portanto, vai falar-nos sobre a indústria 4.0 e as redes sociais. Então, nós, sim, no primeiro dia vamos falar só sobre a inteligência artificial responsável. No segundo dia de manhã vamos falar basicamente sobre o voto eletrónico e a sua implementação em Cabo Verde. E à tarde já teremos os keynote speakers do próprio IATSE. E no dia 4 vamos ter as apresentações dos artigos que foram selecionados. Daqui dizer que foram submetidos 35 artigos, desses 35, 25 foram selecionados, sendo basicamente 14 como full papers, portanto como artigos completos, e 11 como short papers. E quantos cabo-verdianos? Em termos de artigos científicos, vamos ter 2 professores da UNICEF que foram selecionados como full papers. Mas repare, basicamente, que os workshops que teremos, portanto, vamos ter 4 painéis, e esses 4 painéis, portanto, teremos das 9 pessoas que participam nesses 4 painéis, temos apenas 3 pessoas que são de fora. Portanto, todos os outros, portanto, são nacionais, portanto, são professores da Universidade de Cabo Verde, mas também são colaboradores de instituições aqui em Cabo Verde. Como disse, será necessariamente um palco para os cabo-verdianos também apresentarem os estudos, portanto, as pesquisas que têm estado a fazer. Os departamentos técnicos, os equivalentes a tecnologias e inovação das demais universidades do país, estão também convocadas a participar? Sim, portanto, nós, repare que para a conferência, agora estamos a concluir o próprio processo. Portanto, o processo iniciou há 2 anos atrás, portanto, como dizia ainda há pouco, portanto, na Universidade de Aveiro, no final da 11ª conferência. E então, de lá para cá, nós abrimos basicamente o que chamamos de um call for papers. Portanto, abrimos um período, abrimos 3 períodos de calls, onde as pessoas poderiam submeter os seus artigos. É claro, portanto, depois de submeter esses artigos, portanto, temos uma comissão científica que vai avaliá-los para aceitá-los como full papers, ou então, portanto, como short papers, ou então rejeitar basicamente se o conteúdo não se encaixa, segundo a avaliação feita pela comissão sobre o seu conteúdo. Então, sim, houve todo esse trabalho de análise dos artigos, houve 3 períodos de chamados e todos foram amplamente divulgados nas academias, portanto, e na internet, e todos foram convocados, portanto, para submeterem os seus artigos. Reparem, eu quando digo que teremos 2 professores a apresentar aqui, estamos necessariamente a falar de professores que vão efetivamente apresentar. Portanto, teremos mais cabo-verdianos que participaram nos estudos, conceberam basicamente artigos, mas não como autor principal. Não sendo autores principais, portanto, geralmente não vêm apresentar, mas não deixam de participar na própria concepção, digamos assim, do artigo. Então, sim, respondendo concretamente à sua questão, abrimos 3 períodos de chamadas para submissão de artigos, foram submetidos um conjunto de artigos, desses que foram submetidos, foram selecionados, portanto, 25 artigos, portanto, nesses momentos que vão apresentar na conferência, como o principal autor são dois colegas professores. Antes de ir mais à frente, gostaríamos, com a sua ajuda, a precisão do próprio conceito de telemática, que nasceu em 1978, derivado do francês télématique. Naquela altura a internet não existia. A telemática é coisa do passado que se aproveita no presente? Sim. Se formos ver, basicamente o próprio termo telemática adveio da junção de 2 palavras, telecomunicações, daí o tele, e mática, de informática. Portanto, então é a junção desses 2 termos que formam a palavra telemática. Sim, portanto, desde há muito que se tem aplicado, sobretudo, portanto, as telecomunicações, a informática, como forma de permitir que os processos sejam mais ágeis, que as coisas fluem de uma forma muito mais rápida. Reparem, nada me vale ter, basicamente, um computador de topo, que faz o processamento de topo, se eu não ter a possibilidade de partilhar o conteúdo feito quase que em tempo real. Praticamente os ganhos continuam a ser pequenos. Agora, repare, tendo um computador de topo, por exemplo, depois tendo uma rede, também ela de topo, consigo partilhar essa informação de uma forma muito mais célere.
E hoje, sobretudo, portanto, nós em termos de telecomunicações, portanto, falando basicamente da internet 5G, portanto, temos aqui ganhos muito grandes, portanto, da junção, digamos assim, dessas duas palavras, principalmente ao nível da saúde. Aqui destaca-se a questão da telemedicina. Portanto, nós hoje podemos fazer consultas médicas de uma forma remota ou então monitoramento de pacientes à distância, bem como ter acesso ao próprio serviço de saúde de uma forma remota. Mas repare também que nós podemos ter o monitoramento da própria saúde de uma forma remota. Hoje temos basicamente os dispositivos vestíveis, portanto, entre elas destaca-se, por exemplo, os smartwatches, portanto, onde recolhe muitas informações importantes que podem facilmente serem partilhadas com profissionais e em tempo real se diagnosticar e se ter a situação da pessoa. Fora essa área da saúde, temos, portanto, a própria questão da segurança. Repare, nós temos hoje, no âmbito da cidade de inteligência, temos as câmaras de videovigilância. Agora, repare o cenário de, sim, termos essas câmaras, mas elas capturam os movimentos que acontecem nas ruas e a informação, portanto, demora, vamos supor, 30 minutos para chegar ao centro de comando. Então, repare que, nesse caso, não teremos o ganho que se quer. Agora, tendo tecnologias de ponta, vamos permitir isso. Vamos permitir que, efetivamente, as informações são recolhidas e são enviadas para centro de comandos de uma forma muito célere. Quem diz câmaras de videovigilância diz também sensores, os diferentes tipos de sensores, portanto, capturam informações do ambiente e submetem quase que em tempo real, possibilitando basicamente a tomar decisões cada vez mais conscientes. Se eu entendo bem, a internet vem amplificar a função da telemática. Sim, porque no fundo a informática está enquadra-se, portanto a internet pode se enquadrar, é a maior das redes, na verdade. Portanto, a definição mais simplista, portanto, da internet é a maior das redes, portanto, é a maior das WANs. E as redes estão dentro, basicamente, das telecomunicações. Então, dessa forma, sim, portanto, a evolução desse campo, a evolução basicamente das telecomunicações, acompanhadas também com o desenvolvimento da própria informática, acasalam e permitem efetivamente que avancemos a um ritmo espetacular. Por isso, hoje estamos a falar basicamente de carros autónomos. Portanto, em cidades mais avançadas já temos carros, portanto, que transportam pessoas sem condutor. Portanto, quem diz isto, portanto, podemos também ver outros cenários, sobretudo também nos sistemas de controle de tráfego, portanto, que são geridos necessariamente em função basicamente do número de carros que estejam basicamente nos cruzamentos, por exemplo. Portanto, muitas vezes estamos num cruzamento, a fila está sem carro, mas, no entanto, todos os carros ficam parados porque aquilo é estático, está definido, portanto, por um tempo. Se tivéssemos sensores. Estou a lembrar-me agora, sabe do quê? Dos semáforos aqui em Cabo Verde. Precisam evoluir. Efetivamente, porque nós, portanto, quem passa pela fazenda vê basicamente isto frequentemente, que é termos filas grandes em termos de carros, à espera basicamente que a luz se troque, estão parados, embora o outro lado também sem carro, na verdade, sem carro, mas fica, portanto, como sendo verde. Portanto, verde para carros passar, só que nós não temos carro. Então temos efetivamente um semáforo que ainda em termos de tecnologia, portanto, está muito aquém. Mas tudo isto se enquadra dentro daquilo que chamamos basicamente das cidades inteligentes, ou as smart cities, portanto, e numa perspectiva ainda muito mais alargada, portanto, onde entra, portanto, a própria questão da gestão das infraestruturas, portanto, de uma forma tudo integrado, bem como basicamente a prestação de serviços públicos, como por exemplo a questão da recolha de lixos, também que é outro problema que temos aqui. Repare, num cenário basicamente onde tem sensores no fundo nos contentores que mostram basicamente o nível de ocupação dos lixos nos contentores, facilmente me permite definir melhor o trajeto para a recolha de lixo. Então nós aqui, os carros têm de passar necessariamente por todos os contentores em todas as zonas, independentemente de termos lixos ou não. Porque, portanto, aquilo em termos de tecnologia é zero. Portanto, tendo efetivamente informações do tipo, como sensores que mostram basicamente o nível de lixos, por exemplo, que estejam nos contentores, necessariamente podemos redefinir, portanto, o próprio trânsito. Não faz sentido
Portanto, sabendo que um ponto de recolha de lixo está sem lixo, portanto está vazio, eu passar por lá. Na verdade, estarei necessariamente a gastar combustíveis. Portanto, e da mesma forma, portanto, ter outros que estejam abarrotados e eu demorar, portanto, em ir lá para esvaziar. Portanto, efetivamente, os ganhos, portanto, são enormes, sobretudo advindos, portanto, com a tecnologia 5G, como sabemos. Portanto, a latência é muito baixo e permite basicamente que tenhamos basicamente muitos desenvolvimentos de topo nessas áreas. Há pouco ia falar da agricultura, não é? Portanto, nós na agricultura aqui o importante é sobretudo, nós aqui falamos de agriculturas de precisão. Portanto, estamos a falar basicamente de agriculturas que utilizam basicamente sensores e sistemas de monitoramento e que fazem, sobretudo, com que se otimize a utilização de recursos como a água, fertilizantes e dessa forma, portanto, otimizar a própria produção agrícola. Repare, nós aqui, por vezes, portanto, fazemos regas de uma forma quase que arbitrária. Já existe um projeto? Já existe um projeto? Já temos aqui na própria universidade. Portanto, temos aqui um grupo de investigação que está a fazer, portanto, investigações muito interessantes nessa área, também com resultados, portanto, muito promissores, que visam, sobretudo, permitir que as regas, portanto, não sejam feitas de uma forma empírica. Há uma jovem em Santo Antão que até já constituiu uma empresa, adquiriu sensores e está agora a fazer a primeira experiência piloto em Santo Antão, porque aí é preciso a adesão dos próprios proprietários, não é? Em Santo Antão, mas também nós temos aqui na praia, tanto se for basicamente a ribeira de São Filipe, portanto é uma ribeira que fica aqui na zona de São Filipe, portanto nós temos lá portanto, um projeto implementário que visa, sobretudo, trazer isso. Então, temos um conjunto de sensores no terreno que recolhem informações e essas informações, portanto, são utilizadas para se ativar ou não a regra. A regra. Quem diz, portanto, a ativação da regra também diz, basicamente, questões relacionadas tanto com o uso, basicamente, de fertilizantes ou então, portanto, dos outros produtos que permitem, sobretudo, melhorar a produtividade. Portanto, eu trago basicamente esse exemplo de Ribeira de São Filipe porque é um exemplo em que a universidade esteve envolvida. Portanto, criou basicamente um protótipo, portanto, um sistema que permite monitorizar a própria agricultura, permitindo, sobretudo, que a rega seja automática. Portanto, alguns agricultores da sua casa podem, portanto, ativar ou não a rega. Portanto, nós aqui é importante, e, portanto, nós achamos que sim, portanto, implementamos a tecnologia, mas não tiramos o homem do loop, então, não tiramos o homem do circuito. O homem tem de continuar no circuito, portanto, porque é o homem que vai definir se quer de facto fazer a rega ou não. Portanto, embora portanto, são disponibilizadas informações que permitem agora o homem tomar decisão. Portanto, nós pensamos dessa forma. Portanto, o homem tem de estar no loop. Portanto, tem de continuar no circuito. É claro, agora a atuação do homem passa a ser também baseada em informações, baseada basicamente em dados que são recolhidos e dessa forma permitir que essa atuação seja responsável e seja informada. Portanto, não vou regar, portanto, de uma forma empírica. Só porque o meu pai regava, portanto, ao pôr do sol, vou agora também continuar a regar, portanto, após o pôr do sol, ou então logo pela manhãzinha. Não, agora sim, eu tenho informações do sol, tenho informações meteorológicas, tanto que os meus sensores, portanto, recolhem, tenho informação, portanto, do hídrico, portanto, do espaço, e com base nessas informações decido, ativo ou não ativo a rega. E aí eu queria introduzir consigo uma outra questão, a internet, que o Estado acaba de definir, por uma resolução do Conselho de Ministros, a internet como um bem essencial. Como é que vê a aplicação dessa questão? Redução de custo, acesso livre?
efetivamente, isto só peca por ser tarde, na verdade. E também ainda falta-me, sobretudo, a entender a forma como está-se a definir a internet como um bem essencial. Portanto, efetivamente, é que se for definido e muito bem definido, será espetacular. Mas se for definido com muitos critérios, sobretudo, portanto, para a adesão dessa funcionalidade, eu vejo como sendo mais burocracia, portanto, a sua própria implementação e o seu próprio uso. Repare, portanto, num país como Cabo Verde, um país, portanto, insular, efetivamente o custo da internet tem de ser banalizado. Portanto, a internet tem de ser banalizada. Portanto, o termo é justamente isto, é banalizar a internet. Portanto, e não fazer com que ela tenha um custo ainda muito grande. Significa então, na sua ótica, que o Estado deve assumir para si essa responsabilidade, subsidiando as empresas? Não, sem dúvida. Portanto, nós aqui, quando falamos basicamente da internet como bem essencial, estamos sobretudo a fazer com que o internet seja disponível, portanto, a todas as franjas da comunidade e que, sobretudo, portanto, quem necessita de utilizar a internet para tirar proveito da própria internet tem esse acesso. Repare, não faz sentido, portanto, que uma instituição de ensino superior, para ter uma boa largura de banda, paga basicamente mais de 1 milhão de escudos mês de internet. Não faz sentido isto. Portanto, isto é complicado, na verdade. Portanto, é extremamente caro. Necessariamente há que se subsidiar, portanto, as operadoras, negociar, portanto, com as operadoras por forma a possibilitar isto. Mas repare que afora, portanto, a questão da conectividade, portanto, insular. Portanto, de facto, somos basicamente um conjunto de países e que a ideia é centralizar basicamente os sistemas de comunicação. Portanto, centralizar os sistemas de comunicação. Precisamos basicamente que as pessoas, no final da linha, tenham conectividade, portanto, para aceder os serviços, necessariamente trazer aquilo que chamamos de próprio desenvolvimento econômico. Repare, portanto, de nada me vale. Repare, o Cabo Verde aposta fortemente no turismo. Certo? O turismo contribui de uma forma muito grande para o PIB. Mas repare que, associado basicamente a esse turismo, se termos basicamente internet também em condições favoráveis, facilita, por exemplo, o comércio eletrónico, na verdade. Facilita basicamente a criação de novas oportunidades para os próprios negócios locais. Então, trará ganhos, portanto, de uma forma muito grande e extensível, basicamente, a toda a comunidade. Então, no campo da saúde e da capacitação, terá ganhos enormes. Portanto, nós aqui na universidade, nós efetivamente disponibilizamos um conjunto de informações, um conjunto de conteúdos para serem estudados em plataformas. Agora, o acesso a essas plataformas constitui ainda uma barreira, sobretudo, portanto, se as informações forem em áudio ou vídeo. Repare que o problema se agrava porque também não temos basicamente a neutralidade da própria internet. Portanto, uma coisa é aceder à internet só em textos e uma outra coisa completamente diferente é acedê-lo, portanto, em vídeos e em áudio. Portanto, e o consumo é brutal. Portanto, o consumo basicamente tem acesso. E aí qual é a solução? Qual é a solução? A solução passa necessariamente, primeiro, portanto, por garantir a neutralidade da internet, ou seja, garantir que o acesso ao texto, à voz e ao vídeo tenham o mesmo custo. E o custo de preferência, o custo de acesso aos dados, os textos, na verdade. E dessa forma, portanto, estaremos a garantir isto. Um outro aspecto é, efetivamente, negociar com as operadoras a possibilidade, portanto, de reduzir os custos, sobretudo nas instituições de ensino. Portanto, nós aqui, efetivamente, sabemos que se disponibilizar a internet, em princípio, portanto, essa internet é utilizada para a capacitação, na verdade. É utilizada basicamente para o aperfeiçoamento das pessoas. Portanto, e dessa forma estará-se a tirar o maior proveito disto. Mas repare
que nós, quando falamos basicamente da internet como bem essencial, nós também estamos a falar, sobretudo, portanto, dessa redução de custos também em participar em algum curso online à volta do mundo. Portanto, nós, a partir da nossa casa, estaremos a estar conectados tanto com o próprio mundo. E nesse momento, esse mundo é curto, sobretudo porque o custo nos impossibilita, portanto, de chegar lá. Portanto, na educação e na capacitação, os ganhos são muito grandes. Mas também teremos ganhos na saúde. Falava ainda há pouco da telemedicina. Portanto, nós, sobretudo num país arquipelágico, portanto, onde escasseiam especialistas e também escasseiam basicamente os espaços físicos, portanto, onde se oferece os serviços basicamente relacionados à própria saúde. Repare, dessa forma poderei ter um especialista aqui na praia, por exemplo, a ministrar consultas, portanto, a fazer exames, cirurgias, portanto, nas outras ilhas, impedindo assim que as pessoas tenham de deslocar a praia, enfim, possibilitando que as pessoas tenham acesso à saúde onde quer que estejam. Portanto, outros ganhos levam-nos sobretudo à própria questão da inclusão digital. Portanto, a internet, como bem essencial, tem efetivamente de possibilitar que as pessoas, portanto, que os tais info-excluídos, portanto, sejam residuais, portanto, acabar portanto, com a info-exclusão e possibilitar que todos, efetivamente, consigam ter acesso aos recursos e, dessa forma, também poderem participar de uma forma igual. E trago, sobretudo para concluir esse assunto, portanto, um outro aspecto que tem a ver, sobretudo, com questões relacionadas com a própria resiliência. Repare, nós estamos a sair, tanto de uma pandemia e, efetivamente, a forma como se informava, portanto, nesse quesito, também foi ela muito importante, porque a web funcionou também como um canal para as pessoas terem acesso às informações, portanto, em como basicamente prevenir basicamente a essa doença ou em como atuar, portanto, em caso das pessoas tanto tiverem certos sintomas por aí fora. Reparem, tendo uma conectividade baixa, estaremos a ganhar quase que em toda a linha. E aqui os ganhos... Quando está a dizer... portanto, tendo pessoas capacitadas... Conectividade a baixo custo, é isto? Exatamente, a baixo custo e em muitas áreas, portanto, a custo zero. E, portanto, e aqui temos de ser claros, portanto, nesse quesito. E nos lugares, repare, aqui também há que se chamar a responsabilidade. Portanto, nós não vamos querer solicitar basicamente a internet a todos, sabendo que nem todos trarão um bom proveito da própria internet. Portanto, e aqui a internet facilmente pode se transformar também num fonte de distração. Portanto, num fonte de distração. Portanto, em vez de possibilitar conhecimentos, aumento de competências, também pode ter esse aspecto menos bom, também relacionados tanto com questões da segurança ou questões tanto de ataques por aí fora. Agora, instituições como as universidades, por exemplo, aqui há que se ter, efetivamente, há que se banalizar, portanto, a internet. E, portanto, não faz sentido tanto entrarmos numa universidade e não termos a cobertura de rede sem fio. Porquê? É porque, basicamente, o custo ainda nos impede de ter isso. A cobertura 8 sem fio? Não entendi. Como é que disse? Ter a cobertura 8 sem fio? Portanto, eu falei basicamente de cobertura de redes sem fios. A cobertura de redes sem fios. A cobertura, portanto, de redes através, portanto, da tecnologia Wi-Fi. É Wi-Fi, se calhar falei Wi-Fi, portanto, entendeu o Oi. Sim, portanto, é um bocadinho essa lógica, portanto, um bocadinho essa ideia de possibilitar que as pessoas tenham acesso basicamente aos conteúdos. Falava ainda há pouco da questão dessa definição da internet, portanto, como bem essencial. Para mim, isto tem tudo para dar certo, mas também tem tudo para não dar certo. Portanto, dependendo da forma como se definir a internet como bem essencial. Portanto, se definir de uma forma correta e se integrar nessa definição
basicamente um conjunto de espaços onde se faz, se produz, se consegue criar com a internet, perfeito. Agora, se essa internet for gerida, ou se essa definição basicamente for definida mais na perspectiva de definir basicamente num grupo familiar, portanto apenas parte das pessoas que terão acesso basicamente a essa internet, seria sobretudo uma definição onde teremos muita burocracia e em termos práticos, portanto não teremos grandes ganhos. Reforçar também que sim, portanto, repare que entre a internet e os conteúdos há uma ligação que é umbilical. Repare, nada me vale. Portanto, também ter a internet como bem essencial se não tiver conteúdos para as pessoas consumirem. Portanto, as pessoas têm de consumir o conteúdo. E as pessoas consomem, efetivamente, as que estão na moda, na verdade. Então, aqui o repto, sim, é disponibilizar, mas, paralelamente, criar também condições para que os produtores de conteúdos, portanto, consigam criar conteúdos que agregam valor, na verdade, e dessa forma possibilitar que essa internet, como bem público, seja utilizada, portanto, da melhor forma possível. E ser utilizada para agregar valores, para trazer conhecimento, para trazer, basicamente, mais-valias, tanto para as pessoas. Porque senão não teremos o efeito que almejamos. E muito pelo contrário, teremos basicamente os efeitos menos bons, portanto, que a própria internet possibilita. Portanto, aqui temos de ser muito criteriosos, porque qualquer decisão que se tomar, se não for bem tomada, portanto, em vez de surtir o efeito desejado, facilmente, portanto, nos encaminha, portanto, para o aspecto menos bom, portanto, da própria decisão. Eu vou introduzir uma nova questão. Já falámos disso umas 2 vezes. Têm um laboratório, desenvolvem projetos também a pedido do Estado. É suficiente para que os vossos estudantes tenham praticamente mercado garantido, terem emprego? Sim. Portanto, nós aqui, a ideia de termos laboratórios específicos e utilizarmos basicamente os estudantes, portanto, para desenvolver conteúdos nesse laboratório, a nossa perspectiva, portanto, para essa implementação, foi feita pensando em vários aspectos. Portanto, primeiro tem que ver sobretudo com a questão de possibilitar aos estudantes o ambiente empresarial, estarem num ambiente empresarial, mesmo nos primeiros anos da universidade. Não deixar, basicamente, para quando terminarem o curso, para terem o ambiente empresarial, muito pelo contrário, portanto, logo no início do curso, ter esse ambiente empresarial. Então, dessa forma, estaremos efetivamente a capacitar pessoas altamente capacitadas para o próprio mercado e desde muito cedo, dando-lhes competências que encontram no mercado de trabalho. Reparem que muitas dessas competências não cabem no próprio plano curricular. O plano curricular, portanto, sobretudo num curso de graduação, é definido para possibilitar um conjunto de competências técnico-científicas, mas existem também outras competências que formam a pessoa, que formam basicamente a pessoa humana. Entre elas, basicamente, destaco aqui os soft skills. Sim, permitir basicamente estar integrados no ambiente empresarial desde a tenridade, desde a ter ano de curso, mas também permitir que, estando basicamente num projeto a desenvolver, consigam também ter algum receita, ter basicamente o dinheirinho que é importante para também suprir as despesas, portanto, que têm decorrentes da sua própria formação. Portanto, isto, e da mesma forma, permitir que a própria universidade também esteja integrada ou esteja basicamente o desempenho, basicamente, cabalmente a sua função no que diz respeito ao pilar da extensão, que é onde a universidade atua como um prestador de serviço, ou então atua como o transferidor, digamos assim, de conhecimentos que concebe, portanto, na academia,
para a própria sociedade. Repare basicamente que dentro dessa lógica teremos efetivamente muitos ganhos. Teremos ganhos para os estudantes, saem cada vez mais capacitados, com competências tanto que encontram no mercado de trabalho e não são precisas basicamente terminarem o curso para encontrar essas competências. Ganhos tanto para a instituição do ensino, nesse caso para a Universidade de Cabo Verde, possibilitando basicamente que tenham estudantes bem capacitados, mas também possibilitando que tenham estudantes que honram com seus compromissos, tanto com a própria instituição no tempo definido, e também ganhos para as instituições terceiras, tanto que vêm na universidade como uma entidade que presta o serviço, portanto, o serviço de qualidade. E dessa forma, portanto, todos sairão a ganhar, tanto o estudante, como a universidade, como também instituições terceiras, portanto, que vêm à universidade à procura de apoio para a resolução dos seus problemas do dia a dia. Há dias, a propósito aí de um projeto, eu perguntava, mas para quando teremos um robô cabo-verdiano? Será que estão a trabalhar nisto? Sim, por acaso hoje saiu uma notícia, portanto, muito interessante, está na página da Universidade de Cabo Verde, também nas redes sociais. Portanto, a Universidade de Cabo Verde, pelo segundo ano consecutivo, portanto, vai participar no final de um concurso de robôs. Portanto, nós já temos basicamente robôs. No ano passado participamos basicamente no concurso que aconteceu no Senegal, portanto, não, mas aí tomam de empréstimo os robôs. Não há ainda um robô. Não entendi. Eu estou a dizer, participam nos concursos, mas tomam de empréstimo robôs. Ou há um robô cabo-verdiano? Não, portanto, nós o que fazemos é justamente isto. Portanto, a lógica da criação de robôs, portanto, não advém da lógica, portanto, de montar um robô do zero. Portanto, a lógica vem, sobretudo, em ter um conjunto de componentes, na verdade, que nós definimos como necessário, portanto, para termos, basicamente, esse nosso robô e participar em competições. Portanto, a lógica, basicamente, dessas competições que estava a dizer, a Universidade voltou a ser selecionada como uma das finalistas, portanto, desse concurso, é conceber, basicamente, o robô, sobretudo, para apoiar o processo agrícola. Então, nós, na sua concepção, definimos basicamente aquilo que precisamos. Desenhamos, basicamente, as necessidades. É claro, basicamente, que nós não vamos construir, portanto, os dispositivos, portanto, os sensores, portanto, que precisamos. Nós vamos adquirir, basicamente, esses sensores já prontos e montamos o nosso robô. Portanto, nós não vamos pegar um robô já pronto para trazer, para treinar e participar nessas competições. Não é isso. Nós criamos efetivamente esse robô. Criamos, tanto com base, portanto, na aquisição de peças, não é verdade? De peças que depois montamos e fazemos participar. Dizia que no ano passado, portanto, ficamos em terceiro lugar, portanto, nesse concurso. E esse ano almejamos, portanto, ir um bocadinho além, sobretudo porque já temos a experiência do ano passado, que achamos que correu bem, por ser uma primeira experiência, e tencionamos esse ano, portanto, irmos um bocadinho mais além. Mas sim, portanto, nós temos, sobretudo nesse concurso em particular, temos robôs, portanto, que são concebidos aqui na universidade e que levamos, portanto, para esses concursos e depois, portanto, em função do desempenho, elas são avaliadas e ficamos também classificados. Uma outra questão que tem sido abordado é a possibilidade das universidades se constituírem numa espécie de consórcio para apresentar projetos de investigação mais robustos. Esse caminho está a ser feito? Sim, portanto, nós ainda em Cabo Verde ainda não temos basicamente essa prática. Portanto, de termos diferentes universidades
portanto, a colaborarem intensivamente para a concessão de projetos para financiamento. Portanto, não temos muito essa prática. Temos casos basicamente esporádicos de cenários, mesmo também, porque se formos ver, não temos muitos fundos, digamos assim, muitos fundos destinados, sobretudo, portanto, a essa perspectiva. Portanto, os poucos fundos que são disponibilizados quase que nos obriga, portanto, a termos equipas mais locais, portanto, intra-universidades, portanto, a fazerem a fazer os seus projetos e a serem basicamente financiados. Mas sim, vejo basicamente as universidades em Portugal, por exemplo, juntam-se e muitas vezes juntam entre si e muitas vezes, portanto, juntam com universidades também cabo-verdianas e candidatam basicamente a fundos europeus. O que é que fundos europeus, portanto, implementam isto. Nós aqui temos basicamente esse percurso a fazer, portanto, temos sim casos de cooperação entre universidades, elas ainda estão muito incipientes. Eu acredito que temos aqui uma área que poderemos procurar e melhorar. Mas também eu acho que existindo fundos para investigação, e esses mesmos fundos para investigação poderiam definir também uma categoria que fosse desse nível. Aí já está a enviar um recado, não é? Portanto, estou a fazer uma constatação, estou a fazer uma leitura. Portanto, aqui de uma forma clara, portanto, nós sabemos que o financiamento basicamente da investigação praticamente não existe. Portanto, nós aguardamos com muita atenção e estamos ansiosos, portanto, à espera, portanto, da implementação da FCT, da Faculdade de Tecnologia de Cabo Verde, na verdade. E que visa, sobretudo, impulsionar investimentos, tanto, sobretudo nessas áreas científico-tecnológicas. E tendo, basicamente, essas instituições que fomentam investigações, pode-se facilmente fazer ou criar estratégias que fomentem basicamente uma maior colaboração entre as universidades. Portanto, repare que eu não estou a dizer que não há basicamente projetos que envolvem um conjunto de universidades. Portanto, o que estou a querer dizer é que isto poderia ser, portanto, em maior número, poderia ser mais incentivado. E dessa forma, portanto, também termos ganhos, também eles, os ganhos, portanto, muito mais interessantes. Muito bem. Sr. Pró-Reitor para Tecnologias, Inovação e Dados da UniCB, agradecimentos, Celestino Barros, agradecimentos por ter estado connosco. Discurso Direto regressa na próxima segunda-feira. Discurso Direto. As perguntas nunca são indiscretas. As respostas, às vezes, são. Discurso Direto. A grande entrevista com Júlio Vera Cruz Martins.